Muitas pessoas foram atingidas pelo mal. Pessoas que um dia estiveram aí no seu lugar, sentados, que estiveram aqui onde eu estou pregando, mas foram atingidas pelo mal. Não conseguiram combater o bom combate até o fim, não completaram a sua carreira e não guardaram a sua fé. O diabo conseguiu destruir a fé da pessoa. O mal conseguiu, sabe, o que ele queria, porque o papel principal da fé não é alcançar uma bênção, um milagre. O papel principal da fé é a salvação da alma. Então o mal luta para matar a nossa fé. E tem muitas pessoas espiritualmente mortas, tanto lá fora, como também dentro da igreja. O mal trabalha de várias maneiras, mas você só tem uma maneira de vencer o diabo: com toda a armadura de Deus. Não pode faltar nada. Ou você está com toda a armadura, ou o diabo consegue enxergar aonde ele vai atacar e ele vai ter sucesso. E é justamente ali que ele vai trabalhar para poder vencer você. Deu para você entender? Todos nós enfrentamos essa luta. Vamos continuar aqui no estudo. Diz assim: o Espírito Santo instruiu Paulo a usar uma linguagem militar para ilustrar o conflito do cristão com quem? Com Satanás. E este, por sua vez, tem usado o quê? O mundo, a carne e o seu exército de espíritos imundos contra os cristãos para afrontar ao Deus Altíssimo. Mas graças a Deus que o Senhor Jesus não nos deixou órfãos. Antes enviou o seu Espírito para nos guiar e dar assistência na hora das tribulações. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. João 14, 18 e 19. Olha para mim, para você compreender essa parte. Não existe condição de nós vencermos um ser tão perverso, um ser desgraçado. Eu posso usar essa expressão para o diabo. Eu estava fazendo o programa hoje e manifestou um rapaz que eu estava atendendo, e o Espírito falou assim: eu não vou sofrer sozinho eternamente, quero levar ele comigo e o máximo de almas. Eu não vou sofrer sozinho. Em outras palavras, ele já sabe que está condenado ao sofrimento e ele quer levar o máximo de pessoas. Ele já sabe quem está nas garras dele, então ele luta contra o cristão. Você não está lutando contra qualquer um, você está lutando contra a antiga serpente, um ser que já vive anos-luz antes de nós, um lutador. Ele sabe como lutar, ele sabe como ter vantagens. Sem o Espírito Santo é impossível. Com o Espírito Santo você tem que vigiar. Imagine sem o Espírito Santo. Não é brincadeira, não é como no videogame que a pessoa morre e tem outra chance. Você só tem uma vida, uma só, e você tem que ter cuidado para ela não terminar mal. Aí diz assim: campo de batalha. Só o verdadeiro cristão enfrenta 3 ferozes inimigos. Quem são? O mundo, a sua própria carne e o diabo. Efésios 2, 1 ao 3. Olha para mim, por favor. Quando você chegar em casa, vai nesses versículos. Isso aqui é para nos fortalecer, é para nós não perdermos na nossa guerra. Aí ele diz assim: o mundo diz respeito à sociedade em que vivemos, que se opõe à fé no Deus da Bíblia
sagrada e satisfaz a concupiscência da carne, desejos, sensualidades, cobiças e a soberba, orgulho, da vida. 1 João 2, 15 ao 17. Olha para mim, por favor. Quando se trata do mundo, não estou falando do que Deus criou. Eu estou falando do sistema que vive contra Deus, que nasceu desde quando nasceu o pecado. Desde quando nasceu o pecado, o ser humano está vivendo como? Como se não fosse prestar conta com Deus, como se pudesse fazer qualquer coisa. Então o ser humano, ele sai em busca de tudo e termina sem nada, no inferno. Ele sai valorizando o que não precisa ter esse valor. Ele sai em busca de coisas e pessoas que não preenchem o seu vazio. E você vê o ser humano atrás de tudo e morrendo sem nada e indo para o inferno. A maioria do ser humano vive assim, quer fazer sua vontade. Ninguém manda, posso fazer o que eu quiser, como se Deus não existisse, como se nós estivéssemos aqui, e não fôssemos prestar conta com o Criador. Então o mundo vive assim, desgraçadamente, infelizmente. E a guerra contra o mundo é porque o diabo, ele vai oferecendo o mundo a você, a mim. Para o Senhor Jesus, Ele ofereceu tudo. Para nós, Ele vai oferecendo aos poucos. E se você quer vencer o diabo, tem que ficar bem claro para o diabo que você não quer nada dele, nem coisas grandes, nem coisas pequenas. Você não quer nada. Você só vence o diabo quando você deixa bem claro que você não quer mais esse mundo, que esse mundo não chama mais a sua atenção. Você chega a ter vergonha, nojo das coisas que você sentia prazer e que você fazia nesse mundo. Então você está morto para o mundo. Esse é o primeiro inimigo. Olha o segundo, que diz aí no estudo. A carne é a velha natureza rebelde, que herdamos de quem? De Adão, que se recusa a obedecer a palavra de Deus e que não é capaz de fazer qualquer coisa para agradá-lo. Israel tem sido exemplo disso, pois ele diz à nação: todo o dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Romanos 10, 21. Mas a sua morte e ressurreição, na sua morte e ressurreição, o Senhor Jesus venceu o mundo e nos deu o direito de vencer também. João 16, 33 e Gálatas 6, 14. Venceu a carne, Romanos 6, do 1 ao 6, Gálatas 2, 20. E venceu o diabo, Efésios 1, 19 ao 23, Ezequiel 36, 28 ao 38. Olha para mim, por favor. Quando você pensa na carne, você tem que pensar na sua vontade. Seria muito bom se você entregasse a sua vida ao Senhor Jesus e você não tivesse que lutar contra a sua carne. Seria muito bom se você entregasse a sua vida ao Senhor Jesus e morresse em seguida, já seria salvo. Ou então ficasse nesse mundo sem essa luta dentro de você. Mas não é assim. Essa luta nossa é maior do que as guerras desse mundo. Por exemplo, o Equador está tendo uma guerra contra uma facção, uma guerra civil. Não sei se você viu a imagem, mas eles invadiram a TV do governo lá, colocaram armas, mataram policiais, sequestraram pessoas. Você sabe que lá em Israel a guerra continua. Você sabe que a Rússia e a Ucrânia, a guerra continua. Os bombardeios russos estão agora sendo mais fortes. Só que essa guerra um dia vai acabar. A nossa não. A nossa guerra é até o último minuto da nossa vida. E o diabo sabe disso. Ele não ataca a qualquer hora. Israel foi atacada a qualquer hora? Foi numa hora que para os inimigos era a hora certa.
O diabo não ataca a qualquer hora. Se você vê, por exemplo, pessoas que um dia estiveram na fé e elas caíram e hoje sofrem, porque a sua vida espiritual é que sustenta todas as áreas da sua vida. Quem sustenta meu casamento é minha vida com Deus. Quem sustenta todas as áreas da minha vida é minha vida com Deus. Se o diabo conseguir mexer na minha vida com Deus, desestrutura tudo. Por isso que tem gente que você se assusta. Meu Deus, caiu na fé. Meu Deus, se separou. Meu Deus, não acredito. Por quê? Porque o diabo, ele trabalhou, esperou o momento certo e ele investiu e teve vantagem. Então, ele tem a nossa carne. Seria tão bom se você aceitasse Jesus, não tivesse mais nenhuma tentação. Mas você tem tentação diariamente. Sim ou não? Você tem tentação. E tratando-se de salvação, é cabeça. Como assim, bispo? Não está escrito a sandália da salvação, a couraça da salvação. Está escrito o quê? Capacete da salvação. Salvação é cabeça. É aqui que você vence o diabo. É aqui que você vence suas dúvidas. É aqui que você vence os pensamentos malignos. É aqui que você vence os seus conflitos. Não é aqui. Deu para você entender? Capacete da salvação. A sua cabeça tem que estar ligada ao céu. O diabo quer tirar o seu foco, a sua visão das coisas espirituais, para você se perder, para você se destruir. Então é uma guerra. Tem o mundo te chamando todo dia, tem a sua carne gritando, e tem o diabo trabalhando com todas as forças. Aí diz assim, para a gente terminar: a armadura é uma vestimenta protetora, usada para a defesa do corpo físico. A armadura de Deus trata de uma vestimenta invisível aos olhos humanos, mas visível aos olhos do diabo e dos seus demônios. Portanto, a armadura de Deus é puramente espiritual. Seu único objetivo é a defesa pessoal da alma salva. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas de quem? Do diabo. Olha para mim, por favor. Então, você não enxerga quem está bem e quem está mal, mas o diabo enxerga quem está coberto 100% e quem está com alguma brecha para ele atacar. Ele arma ciladas, ele fica de olho estudando cada um. Ele arma ciladas, ele arma armadilhas. E ele vem com força nos dias maus. Você já deve ter passado por dias, não é 24 horas, mas momentos da sua vida que você não esquece. Que o diabo não veio brincando, o diabo veio com o quê? Com tudo. Eu já vi pessoas que o diabo colocou ela contra Deus. Por quê, bispo? Porque ela perdeu um familiar. E ela estava orando, por exemplo, a irmã de um bispo nosso. A mãe com 90 anos. A mãe partiu. Graças a Deus. Morreu salva com 90 anos. Não sei nem se eu vou chegar lá. Só que a irmã ficou contra. Como é que pode eu ter orado e minha mãe ter morrido? Como se os nossos familiares não fossem morrer. Inclusive nós vamos morrer também. Só que ela começou a ficar contra Deus. E começou a entrar em conflitos. Porque eu orei, porque eu jejuei e Deus não curou. Nós não temos respostas para tudo. Mas se eu perdi um familiar salvo, eu não perdi. Eu sei onde ele está melhor do que nós. Eu vou ter paz. Viveu 90 anos. E ainda se tivesse morrido mais cedo, se Deus resolveu levar, a vida Deus dá e Deus tira a hora que Ele quiser. Ele é Deus. Isso não pode me afastar de Deus. Ela ficou num conflito grande e ligou para o irmão dela. O irmão dela me ligou. E ela disse assim: eu não entendo.
Ele disse: minha filha, eu entendo tudo. Eu entendo que minha mãe foi salva, eu entendo que Deus levou, eu entendo tudo. Mas o diabo aproveitou que tinha uma brecha, ela não estava bem espiritualmente, e naquele momento o diabo veio com força total e fez uma pressão, e aquele foi o dia mau dela. Muita gente lembra de dias que você enfrentou uma injustiça, uma calúnia, um momento difícil, um dia que você percebeu a presença do diabo, um dia que você viu o próprio diabo numa pessoa, o dia que você viu a mentira parecer virar verdade, o dia que você viu a coisa tomar uma proporção tão forte. E como é que o diabo trabalha? Olha o que você leu no estudo, ó. Olha só, para o diabo não te enganar nisso aqui. Olha só: revestido de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas de quem? Do diabo. Olha para mim, por favor. Se você for na sua Bíblia aí, em Efésios 6:10, depois eu vou voltar para terminar o estudo. Diz assim, ó. Vá no versículo 6, versículo 13. Portanto, tomai de novo toda o quê? A armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar o quê? Firme. Olha para mim, por favor. Quando você está numa batalha contra o diabo, se ele vê que ele não pode vencer aquela batalha, ele espera você vencer aquela batalha para você relaxar. E quando você relaxa, ele ataca. Por exemplo, quando eu chego em casa, eu gosto de tirar logo o sapato. É uma coisa que eu gosto, porque eu fico o dia todo de sapato. Então eu tiro o sapato e coloco minha sandália. É mais levinha, eu fico mais à vontade. Eu tiro logo o sapato. Tratando-se da sua vida espiritual, você não pode tirar o escudo da fé, a cabeça da sua salvação. Você não sabe quando vai surgir o dia mau, você não sabe quando vai surgir o ataque do diabo, e você tem que vencer. Ele trabalha com dardos inflamados. Como assim, bispo? Ele vem para incendiar, para destruir sua fé, sua vida com Deus. Ele vem para matar você espiritualmente. Se você está bem espiritualmente, vigiando, ele não consegue o que ele quer. Mas se você não está, ele consegue. Por isso que tem pessoas dentro da igreja mortas, fracas, frias. Por isso que você vê as pessoas afastadas, você pergunta: saiu por quê? Uma porque pecou e ficou com vergonha, outra porque começou a flertar com o mundo e esfriou, outra porque não conseguiu a bênção no tempo dela, na hora dela, e achou que Deus deveria ter feito antes. E você vai vendo o estrago que o diabo faz com os dardos dele. Ele trabalha, ele está lançando as setas dele, ele está trabalhando, ele é diabo. E vou mostrar uma coisa para você. Aqui no versículo 12, 6:12, diz assim, 6, versículo 12. Olha que interessante. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares o quê? Celestiais. Olha para mim, uma organização. Você vê uma organização no reino do diabo. Principados, potestades, forças espirituais do mal. O diabo é organizado. E tem pessoas que na vida espiritual ela é desorganizada. Tem gente que é toda organizada com Deus. Ela acorda, Bíblia. Ela vai orar. Ela não falta quarta e domingo. Ela procura se avaliar todo dia para fazer uma oração que você deve fazer. Eu vou terminar o estudo falando sobre ela. A oração do vencedor. Você só perde a sua alma para o diabo se você desprezar a armadura. Porque se você estiver com toda a armadura de Deus, você não perde sua salvação para o diabo, não. Amém? Ele pode vir com o que for. Se você está com toda a armadura, cai do teu lado, cai à tua direita, mas você não cai. Tem gente que já passou muita coisa, mas continua de pé. O diabo até pensava que ia vencer a pessoa e não conseguiu. Vamos terminar o estudo. Diz assim:
A ênfase da palavra revestivos é proposital, porque dá a ideia de ordem o quê? Divina, que tem que ser obedecida, custe o que custar, haja vista o valor imensurável da conservação da salvação eterna da alma. A armadura de Deus, olha aí, ó, verdade. Se Deus trabalha com a verdade, o diabo trabalha com o quê? Com a mentira. Justiça, se Deus trabalha com a justiça, o diabo trabalha com a injustiça, e por aí vai. O evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito, e tem que estar afiada, você tem que estar afiado na palavra, para quando o diabo vier com os pensamentos dele, você cortar. Oração, súplica e vigilância no Espírito, Efésios 6, do 14 ao 18. O estudo termina assim: não adianta vestir uma ou algumas peças da armadura. Se Deus nos dá toda a armadura, é porque Ele sabe que precisamos de usar todas as peças. Não importa o sacrifício constante em todo o tempo, porque se faltar uma única peça da armadura, com certeza o diabo vai usar aquela brecha para entrar. Você já viu demônios manifestados dizendo assim para o pastor, para o levita, para o obreiro: me dá uma brecha, só quero uma. Então ele fica de olho. Aí diz assim: revestir-se de toda a armadura de Deus é tão importante para a manutenção da salvação da alma, quanto o oxigênio o é para a vida neste mundo. Olha a importância, né? Para se ter uma ideia da sua importância, basta meditar nas cartas que o Senhor Jesus envia aos anjos das 7 igrejas do Apocalipse. A salvação da alma é prometida apenas ao vencedor. Para Deus, vencedor não é aquele que conquista o mundo e perde a sua alma, pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Fique em pé e olhe para mim, para eu terminar isso aqui. Todo mundo em pé. Procure valorizar os cultos de quarta e vir todas as quartas-feiras. Agora, não tire a sua atenção não. Olha o que nós lemos. Ao vencedor, ele disse isso para todas as igrejas que foram avisadas. Tem gente que mesmo Deus avisando, olha, o diabo vai te atacar, olha, vigia, olha, cuidado, levanta a guarda, segura teu escudo, não brinque. Muita gente mais antiga do que você caiu, muita gente o diabo enganou, passou a rasteira, mesmo assim a pessoa não vigia e cai na cilada do diabo. Vencedor, só vai ser vencedor quem tem armadura, senão a pessoa não vai ser salva. Você tem que vencer para ser salvo. Que dia é a sua guerra? Todo dia. Você vai ter guerra agora à noite, você vai ter guerra amanhã. Tem dias que as guerras são mais acirradas, tem dias que são mais fortes, tem dias que você sabe que não são iguais aos outros. Você sabe que o diabo está investindo. Você lembra de dias que o diabo investiu em você mesmo, pesado. Alguém manda um vídeo da igreja para você, alguém fala mal, alguém fala alguma coisa da sua fé, você está ali numa luta sentimental, o diabo sopra lá, ó, sua prima casou, sua irmã casou, você nessa igreja até agora. Aí você começa a ter os pensamentos: aqui não tem gente para mim não, você é tão grande que você não cabe aqui. Olha o pensamento que o diabo está trazendo. Nos dias maus tenha pensamentos bons, nos dias maus esteja bem, para o diabo não te destruir. Ou você está pensando que vai ser fácil para a gente chegar no céu? Nós temos batalhas para serem travadas. E quando fala revestir-vos, significa colocar essa roupagem espiritual. Você coloca roupa limpa com o corpo sujo? Então agora é hora de você se limpar. Agora é hora de você se limpar. Agora é hora de você ir a Deus e pedir para Ele: me limpa, me lava, tira, meu Deus, toda sujeira de mim, todo pecado de mim, todo erro.
Me limpa, limpa a minha mente, meus olhos, limpa meu coração, para que você não seja o próximo a estar no chão, na condição do diabo. Está dando para você entender? Na história, o diabo já derrubou muita gente. Você não está livre disso. Você e eu, nós somos alvos do diabo, porque nós temos a salvação. Não duvide da salvação. Cuidado com esse pensamento do diabo. Você nunca vai receber o Espírito Santo. Por que eu não vou? Não sou pior do que ninguém. Ah, não, porque você errou. Errei, mas eu me arrependi. Deus está comigo. Cuidado com essa dúvida acerca da salvação. Já vi pessoas: bispo, será que eu vou ser salvo? Meu Deus, Jesus prometeu. Se Ele prometeu, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu não vou ter medo. Não vou deixar o diabo colocar na minha cabeça: não, mas você não é perfeito. Me diga quem é perfeito. Às vezes a pessoa olha para o bispo, o pastor, parece que a gente não tem um erro, parece que a gente não enfrenta uma luta, parece que a gente não tem um pensamento ruim. Eu tenho pensamentos ruins igual a você. Eu só não alimento nem pensamentos, nem sentimentos, porque eu sei que é do diabo. Mas eu sou tão bombardeado e atacado igual a você, ou de repente até mais. Mas nós vamos sair daqui de pé, e vamos ter experiências novas. Bispo, eu já tenho o Espírito Santo, Ele vai te renovar agora. Eu não tenho ainda, você vai receber. Você pode estar enfrentando a luta que for, se você está bem, Deus vai te honrar. Pedir a Deus agora para nos orientar através da palavra dEle. Amós 4,12, acharam? Quem achou, levante sua Bíblia. Em nome de Jesus, meu Pai, estamos aqui com a Tua palavra. É ela que nós queremos ouvir. Se nós ficarmos ouvindo todo mundo, nós vamos ficar confusos. Não dá para ficar ouvindo muitas vozes. E nesse mundo tem muitas vozes, mas nós queremos ouvir somente a Tua, exclusivamente a Tua. Então fala, meu Pai, orienta-nos através da Tua palavra. Tua palavra não traz confusão. A Tua palavra deixa tudo claro. A Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Tua palavra é vida. Teus pensamentos somam na nossa vida, e é eles que nós queremos pensar. São os Teus pensamentos que nós queremos na nossa cabeça. Meu Pai, tira toda preocupação, cansaço, sono, mas que essa palavra produza temor em cada um de nós, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Amós capítulo 4, versículo 12, diz assim: portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Olha para mim, por favor. Eu penso, todas as vezes que eu vou pregar, eu penso que sempre tem alguém que está tendo a última oportunidade. Sempre está tendo alguém que Deus está dando a última chance. Sempre que eu prego a palavra de Deus, eu prego desde 1995, e eu tenho certeza que todas as vezes que nós pregamos, Deus está querendo nos salvar.
Sabia que o maior prazer de Deus é salvar? Ele faz de tudo para salvar o ser humano. Ele tenta de todas as maneiras chamar a atenção do ser humano, abrir o entendimento do ser humano, mostrar ao ser humano o valor da alma, a eternidade. E eu queria que você soubesse que tanto o céu quanto o inferno, eles são eternos. Deus criou os dois, e os dois são eternos. Eu creio que no céu já está tudo preparado para receber a igreja, para receber o povo de Deus. Não adianta o céu estar preparado e você ainda não está preparado para subir. Não adianta. Isso que Deus falou com Israel, hoje Deus fala com a igreja dele, fala conosco. Prepara-te para encontrar com teu Deus. Eu queria te fazer uma pergunta, e eu queria que você respondesse para você mesmo. E eu queria que você respondesse não com a sua boca, mas com o seu estilo de vida. Você quer ser salvo? Você quer ir para o céu? Agora dê uma olhada para a sua vida, o seu modo de viver. O seu modo de viver, a sua maneira de viver, mostra que você quer, de fato, ir para o céu. Porque isso não pode ser de boca. Você não pode brincar com isso. Nós estamos falando da eternidade. Se você não se preparar para a eternidade, daqui a pouco nós vamos chegar lá. Deus pode nos chamar para a eternidade a qualquer momento. Mas enquanto a pessoa está nova, enquanto as pessoas estão saudáveis, elas não pensam na morte. Elas acham que não vão entrar na eternidade. Elas acham que dá para pensar nisso depois. Enquanto as pessoas não estão doentes, enquanto as pessoas não estão mal, elas não gostam de pensar nisso. Então elas vivem como se não fossem morrer, como se o inferno não existisse, como se não fosse prestar conta com Deus. Eu vou falar uma coisa para vocês, me dá muito temor quando eu falo de salvação, e dá muito temor. Olha esse versículo, vá um pouquinho para frente e abra aí Mateus 25, 46. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Mateus 25, 46. Já acharam? Você entendeu que nós temos que nos preparar? Que dia, bispo? Todos os dias. Você tem que dormir e acordar preparado para a volta de Jesus.
Você tem que dormir com a certeza da sua salvação e acordar com a sua certeza da salvação. E viver com essa certeza da salvação. Você tem que viver assim. Amém? Eu vivo assim. E sou feliz assim. Você vê depressão em mim? Olhe bem aí nos meus olhos. Você vê tristeza em mim? Eu vivo assim todo dia, pensando na minha salvação, e todo dia ajudando alguém. Pode até ter pessoas felizes nesse mundo, mas não mais do que uma pessoa que tem certeza da salvação. Olha esse versículo de Mateus 25, 46. E irão estes para onde? Não ouvi. O tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Olha para mim, por favor. Uma pessoa que está presa há um ano, ela fica pensando: faltam 5 anos para eu sair daqui, ou 3 anos, ou mais um ano, ou alguns meses. Faltam 10 anos, 20 anos para eu sair daqui. Eu não sei quanto tempo ela foi condenada, mas ela fica pensando quando ela vai sair. Já no inferno não vai ter isso. No inferno é diferente, não dá para calcular a eternidade. Nós estamos falando de algo que não tem fim. Quando eu penso no inferno, me dá temor. Porque se você é uma pessoa de Deus, você não quer que ninguém vá para o inferno. Nem as pessoas que te fizeram mal. Nem as pessoas que te fizeram mal. Se você é uma pessoa de Deus, você tem compaixão das pessoas, porque são almas, independente do que elas fizeram. Você tem compaixão. Você não quer que ninguém morra para sofrer eternamente. E quando nós entrarmos na eternidade, vai ser para viver com Deus eternamente ou para sofrer para sempre. Entrou na eternidade, ou vai subir ou vai descer, como diz Provérbios 15, 24. O inferno é embaixo, é lá embaixo. É tão forte que tem nações que vão toda para o inferno. Sabia disso? Porque se esqueceram de Deus. Coloque esse salmo aí, 9, 17. Coloque esse salmo. Olha que salmo. Os ímpios serão o quê? Os ímpios serão lançados aonde? No inferno. E todas as nações que se esqueceram de Deus. Você sabe o que é isso? Tem países, tem nações que você não pode entrar com a Bíblia, que matam os pastores, os missionários, os homens de Deus, matam, que matam quem se diz cristão. E a Bíblia diz que os ímpios e as nações que se esqueceram de Deus serão lançados no inferno. Você tem noção do que é isso? A quantidade de pessoas indo para o inferno é impressionante. Mesmo Deus sendo tão bom e fazendo de tudo para poder salvar o ser humano. Eu duvido se tem alguém aqui que pode falar alguma coisa ruim de Deus. Eu duvido se ele já falhou com você alguma vez, se ele já errou com você alguma vez. Duvido.
Agora eu tenho certeza que Ele pode falar de todos nós, porque nós erramos, nós falhamos, mas Ele não. Ele é muito bom. Ele é tão bom que Ele não deixou nós morrermos cegos espiritualmente. Ele é tão bom que Ele nos mostrou o caminho da salvação. Ele é tão bom que nos deu esse privilégio de podermos agora estar escutando a sua voz. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Eu não tenho palavras para expressar o quanto eu sou grato pela bondade dele. Ele não quer que ninguém vá para o inferno. Ele fica triste em ver pessoas trocando o céu por bobagens, por coisas que passam, que ficam. Ele fica triste, ele sente, porque ele não pode fazer nada. Ele te deu esse poder de escolha, e se você escolher viver sem Deus, Ele respeita. E se Ele respeita, quem sou eu para não respeitar? Se você disser que quer viver sem Deus, que quer fazer o que sente vontade, o que dá no teu coração, na sua cabeça, então é um direito que você tem. Mas entenda uma coisa: não morre e acaba, não. Sua alma nunca vai deixar de existir. Você vai entrar na eternidade, crendo ou não, acreditando no que nós estamos pregando ou não, você vai entrar na eternidade. E ai de você, se entrar na eternidade sem se arrepender dos seus pecados. Ele ama muito você. Ele tenta muito nos salvar, mas Ele nunca vai obrigar um ser humano a nada. Ele vai convidar, Ele vai tentar usar pessoas, situações para despertar, para ajudar, mas Ele não vai forçar ninguém. Ele não força ninguém. Ele respeita o livre arbítrio que Ele deu para todos os seres humanos. Ele não força. Ah, bispo, eu não quero nada com Deus. É um direito que você tem. Que Deus te abençoe e você não morra pensando assim. Porque para onde você vai na eternidade, não dá para mudar as coisas. Dá para mudar do lado de cá. Quando entrar na eternidade do lado de lá, não dá para mudar. Nós estamos vivendo um período difícil no mundo. As coisas que nós estamos vendo assustam. Eu fiquei na cabeça com aquele vídeo que o rapaz estava no comércio dele, comendo o pão dele, e o rapaz chegou na porta pedindo comida. Ele não tinha mais, só tinha aquele pão que ele estava comendo, e ele parou de comer e deu para o rapaz, e disse assim: ó, pode comer, senta aqui, pode comer, eu só vou no banheiro e volto. Enquanto ele foi no banheiro, o rapaz que pegou o pão dele, roubou o celular e foi embora. O sujeito estava com fome, teve uma pessoa que deu comida, e ainda assim ele roubou. Um rapaz caiu da bicicleta, um senhor parou e só perguntou para ele: o senhor quer ajuda? Você quer ajuda? O rapaz levantou socando ele. Você vai ajudar hoje uma pessoa, você fica até meio preocupado, porque você não sabe a reação da pessoa. Toda hora você está vendo, o namorado terminou,
a namorada terminou, o namorado não aceitou, vai lá e mata. Você está vendo toda hora tragédias e mais tragédias. Mas eu te garanto que isso não é nada diante do período que a Bíblia diz que vai vir, chamado de grande tribulação, o tempo que o mundo vai ser entregue a Satanás. Vai ser um período muito feio, vai ser um período muito pesado, porque o mundo vai ser governado por um líder, assim como Jesus se fez homem, Deus na terra, em um homem, Satanás vai ficar em um homem, e vai ser um período muito pesado. Claro, para isso as nações têm que entrar em caos total, para ele aparecer como Salvador da pátria, para ele aparecer com engano. E do jeito que as coisas estão se encaixando, nós sabemos que está bem próximo a isso, porque as nações estão colapsando, a economia também, e vai chegar uma hora que o ser humano vai dobrar os joelhos e aceitar o anticristo. Se você entender o quanto Deus está tentando te despertar, para você não ter uma triste surpresa na eternidade. Se você hoje entender o quanto Deus quer salvar sua alma, se o inferno não existisse, Jesus não precisaria ter morrido na cruz. Ele morreu para nos salvar. Só Ele. Você quer ver uma coisa? Vá um pouquinho para frente e abra aí em Hebreus 11, versículo 25. Vamos ler. Hebreus 11, 25. Acharam? Escolhendo antes ser o quê? Maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o quê? O gozo do pecado. Vamos ler de novo essa última parte do versículo. Do que por um pouco de quê? De tempo ter o gozo do pecado. Olha para mim, por favor. O pecado, ele pode te dar prazer. Se ele não desse prazer, ninguém pecaria. Pecado dá prazer, e o ser humano gosta do prazer. Se o pecado fosse algo ruim, a pessoa não iria pecar. O problema não é no início. No início ele tem gosto de mel. No início ele é bom, mas depois gosto de fel na sua alma, na nossa alma. Só que ele dura pouco. Esse versículo de Hebreus 11, 25 deixa bem claro no final dele, do que por um tempo ter o gozo do pecado. Você nunca vai ver uma pessoa viver errada diante de Deus, uma pessoa viver no pecado, na prostituição, nas drogas, na vida errada, e ela terminar bem. Você nunca vai ver isso. Nunca. Ela sempre vai se dar mal. Sempre. Porque ela escolheu errado. Ela escolheu só pensando aqui. E o nosso trabalho é levar você a tirar os olhos daqui
e olhar para a eternidade, olhar para o céu. Só em pensar no céu, um lugar onde não vamos mais sofrer, um lugar onde o diabo não entra. Não troque a sua salvação por nenhum prazer. O pecado, ele vai te enganar, e o diabo vai oferecer o que pode e o que não pode. Quanto mais agora no finalzinho, ele vai jogar pesado para nos fisgar. Ele vai jogar pesado para nos prender. Vê se você desperta e não fica como muitos na igreja, se limpa e se suja, se limpa e se suja, pede perdão e volta para o pecado, pede perdão e volta para o pecado. Pode ser que você vá e não tenha mais tempo para voltar. Cuidado. Jesus tem sido muito bom. Esse versículo de João, olha que bacana, esse versículo de João 3:36. 3:36. Só tem essa maneira para você ser salvo e se livrar do inferno, só essa. Aquele que crê em quem? João 3:36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá o que? A vida. Mas a ira de Deus sobre ele permanece. Olha para mim, por favor. Alguma vez você teve essa experiência de estar com uma penca de chave querendo abrir uma porta e você não sabia qual era a chave? Isso já aconteceu com você? Hoje nós andamos menos com chaves, né? No passado nós andávamos mais. Eu não sei se você já teve essa experiência, eu já tive. E ficar com a penca de chave e você tenta abrir uma porta, tenta abrir um cadeado, e você tenta abrir, não abre. Não adianta forçar. Se forçar a chave quebra. Não é assim? Você tenta, você não consegue. Você só consegue quando você usa a chave certinha. Aí não precisa nem fazer força, ó. Ela abre. Só a chave certa. Só tem uma maneira de você ser salvo. É por Jesus Cristo. Não tem outra maneira, não tem outra chave. Você pode ser bacana, você pode não fazer mal para ninguém, você pode vir todo dia na igreja. Se não for por Jesus, você não vai ser salvo. A salvação só por Ele. Ele é a chave que abre a porta. Ele é a chave, Ele é a porta, Ele é tudo. Sem Ele nós não somos nada. Mas Ele não força você a ser dele. Ele não força. Ele não força você permanecer com Ele. Tem gente que tinha o maior prazer na presença de Deus. Deus era tudo. De repente, conquistou alguma coisa, conheceu alguém, se encantou com alguém, e essa coisa ou esse alguém começou a concorrer com Deus. Deus foi ficando de lado e a pessoa foi se afastando de Deus. Ele deixa. É diferente quando você se entrega a Deus, porque muitas coisas que você gastava tempo, que você era fissurado, que você amava, quando você se entrega a Deus, você vê que tudo isso desagradava a Ele, você abre
mão, e até coisas que não são erradas, mas só porque comia muito o seu tempo, você hoje não deixa de disputar com Deus, porque Ele é o seu primeiro amor. O seu prazer está nele. Seu prazer são as coisas dele. Então as coisas de Deus é um prazer. Você vai com força. Você busca com força o reino de Deus em primeiro lugar. Você busca com força. Você já viu os bombeiros buscando aqueles corpos quando tem uma tragédia? Eles vão com força, pode morrer no mar, pode morrer num penhasco, eles vão com força, eles buscam mesmo até achar, eles só param quando acham. Assim tem que ser você. O testemunho que nós ouvimos hoje foi glorioso, porque o rapaz estava no estado do sul, acho que em Santa Catarina. Quem viu? Ele estava em Santa Catarina e assistiu um programa. E ele falou: eu vou lá no templo. E ele veio andando de lá para cá 1 ano. Ele veio parando de cidade em cidade. Ele era usuário de drogas. Quando chegou aqui em São Paulo, ele foi para Cracolândia. 1 ano andando. E aqui novamente ele assistiu um programa. O Espírito Santo falou com ele: você veio para o templo. E ele dormiu aqui nessa banca. Não tem uma banca bem na frente do templo? Ele dormiu ali na banca. Tem 2 anos que ele está aqui. Priorizou o Espírito Santo, o reino de Deus. Hoje deu testemunho lindo aqui. Transformado. Teve que buscar, ele entendeu: como eu me entreguei para as drogas, agora eu tenho que me entregar para Deus. Se você se entregar para Deus, como você se entregou para o mundo, como você se entregou para a prostituição, você que viveu nessa vida, se você se entregar para Deus, como você se entregou para os vícios, para os jogos, para as apostas, como você se entregou ao trabalho, como você se entregou a tantas pessoas e coisas, você encontra Deus. Mas se você é aquele tipo de pessoa fria, que não tem sede, fome, prazer nas coisas de Deus, você vem por vir. Ouvir sua oração para Deus deve ser difícil, porque são orações repetidas, são orações só de boca, não são orações de quem de fato quer Deus. Deus é muito bom, pessoal. Ele é muito bom. Ele é tudo. Mas Ele quer você por inteiro. Tem um versículo para terminar de 1 João, coloca aí por favor. 3:2. Leia comigo aí no telão. Isso aqui é tão glorioso, gente. Eu gosto tanto desse versículo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto do que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a quem? A Ele. Porque assim como Ele é, não ouvi, o veremos. Olha para mim, por favor. Não olhe para a Bíblia agora não. Olhe aqui para mim. Pode tirar o versículo. Você pode ter uma vida maravilhosa. Sua vida aqui nesse mundo pode ser ótima. Não se compara com o céu. No céu nós vamos ver Deus
como Ele é. No céu você não vai cansar, não vai ficar doente. Você vai ser como Ele, você vai ter um corpo glorificado. Agora, você pode ter uma vida muito difícil aqui na terra. Você pode ter uma vida que você não deseja que ninguém tenha. Saiba de uma coisa: o inferno é pior. Embora muitas pessoas que estão sofrendo vivem dizendo: inferno é aqui. O inferno é aqui não, tá? E do mesmo jeito que no céu você vai ver Deus como Ele é, no inferno as pessoas vão ver o diabo como ele é. Você sabe o que é você perder o céu, trocar o céu por besteiras e morar com o diabo, com os demônios? Por quê, bispo? Porque não quis se entregar por inteiro. Para com esse negócio: eu melhorei muito. Deus quer saber o seguinte: você já se entregou 100%? Você já é dele? Você já deu tudo para Ele, toda a sua vida, todo o seu ser? Você já se arrependeu de todos os seus pecados? Você já se colocou 100% na mão dele? Ou você acha que Ele quer você pela metade? Ou você acha que Ele quer uma parte de você? Quem convive com você sabe se você já se entregou por inteiro ou não, porque vê Deus em você ou não vê Deus em você. Talvez vê melhoras em você, em muitas coisas você melhorou, e de repente seu orgulho é até esse: eu já mudei muito, já melhorei muito. E por que não se entregou por inteiro? Eu perguntei para você no início do culto: você quer ser salvo? Responda para você mesmo: a minha maneira de viver é de quem quer ser salvo? Deus está alegre para onde eu estou olhando, para o que eu estou assistindo? Deus está alegre com quem eu estou andando? Deus está alegre para quem eu estou emprestando meu ouvido? Deus está alegre com o meu coração? Ele está limpo para alegrar Deus, ou continua com mágoa? O que eu estou fazendo está alegrando Deus ou entristecendo a Ele? Se avalie, olhe para você. Eu olho para mim, você olha para você. Nós vamos ter a Santa Ceia hoje. Você vai poder se avaliar, pesar. E se você se sujou, não importa o quanto você se sujou, tem um sangue de Jesus para te lavar. Se você errou, não importa o quanto você errou, tem a misericórdia de Deus para te limpar, para te levantar. Agora a entrega tem que ser total, a entrega tem que ser verdadeira. Senão, não adiantou nada. Você não vai ver Deus. Você vai ter uma triste experiência quando morrer, de ver demônios levando sua alma. E eu falo isso com pesar, eu falo isso com tristeza, porque Deus não quer isso para você, nem nós queremos isso para você. Olhe para o telão, você vai entender melhor o que é se entregar 100%. Senta direitinho aí, vê se tem alguém dormindo do seu lado. Só para acordar, desculpe, tá? Senta direitinho aí e vamos, apaga as luzes. Solta o vídeo, por favor. Ninguém compra algo pela metade. Quando compramos uma casa nova, não dizemos: só quero o quarto e a cozinha. Quando vamos a uma concessionária, não saímos com metade do carro. Pagamos o preço, e quando o preço é pago, levamos tudo. É assim com qualquer coisa, menos parece com o coração humano. Por alguma razão, quando se trata de Deus, muitos tentam entregar só partes. Oferecem o domingo
mas guardam a segunda-feira para si. Dão os lábios na adoração, mas não os olhos na pureza. Entregam as lágrimas, mas não os caminhos. Falam de fé, mas vivem no controle. Dizem: toma minha vida, e recolhem o que ainda querem dirigir. Mas Deus pagou um alto preço. Ele não nos alugou por parcelas. Ele não nos comprou por conveniência. Ele nos comprou por amor. E foi um bom preço. Não em moedas, mas em sangue. Não apenas com promessas, mas com dor. Não com discurso, mas com a cruz. E então, o que damos a Ele? Migalhas? Fragmentos? Momentos? Deus não quer só uma parte da sua vida. Ele não aceitou apenas uma parte da cruz. Ele não salvou apenas o seu domingo, mas toda a sua eternidade. Ele quer tudo de você, porque foi isso que Ele deu de si. Pela metade, não se ama. Pela metade, não se serve. Pela metade, não se vive. Deus te quer por inteiro. Não porque Ele precise, mas porque você é precioso demais para existir aos pedaços. E há algo ainda mais sério. Quem não se entrega por completo a Deus, por mais que pareça estar perto, permanece longe. Porque com Deus, ou é tudo, ou não é. Aqueles que se recusam a entregar sua vida totalmente ao Senhor, que insistem em viver divididos entre o mundo e o altar, caminham por uma estrada perigosa. O inferno não é para quem erra simplesmente, é para quem resiste. É para quem ouviu o chamado, viu o preço pago, mas ainda assim recusou entregar tudo. Pelas metades, ninguém será salvo. Se entregue por inteiro, antes que seja tarde, pois Ele deu tudo por você. O mínimo e o mais justo é que você dê tudo por Ele. Fique em pé no seu lugar. Olha aqui, por favor. Eu não sei tudo, mas uma coisa eu sei. Eu assumi a minha fé no Senhor Jesus. E essa fé inteligente faz eu pensar no final. Se você é um tipo de pessoa que não pensa no fim, que não pensa na eternidade, você não entendeu nada ainda sobre a palavra de Deus. Se você não pensa na eternidade, você não entendeu absolutamente nada do Evangelho, da palavra de Deus, da salvação. Nada. Sabe por que o diabo te oferece tantas coisas, tenta de tudo que é maneira levar você para longe de Deus? Porque Ele quer que você vá morar com Ele na eternidade. Eu não vou morar com Ele. Eu coloquei dentro de mim e ninguém tira. Não tem ser humano, não tem problema, não tem luta que tire isso dentro de mim. Eu quero a minha salvação. Qualquer coisa pode ser perdida, menos a salvação, a comunhão com Deus. Isso não. Qualquer coisa você pode perder,
Mas a salvação não perca não. Deus já está acima de tudo e de todos na sua vida. Eu amo minha esposa. Hoje é dia das mães, né? Amo minha mãe. Ela sabe disso. Mas eu amo Deus acima de todos. Só Ele me salva. Ele que deu a vida por mim na cruz. Ele é tudo, tudo. Não tem nada na minha vida que concorra com Ele. Nada. E eu peço para Ele, não me dê nada que vai fazer eu me perder. Nada. E se o Senhor vê que algum dia eu vou me perder, me leve antes, porque eu não quero perder minha salvação. Não é qualquer um que consegue fazer essa oração não, tá? Se o Senhor vê que eu vou me perder, me leve antes, porque Deus recolhe o justo antes que venha o mal. Tem gente de Deus que você vê assim morrer, você fala assim, meu Deus, como é que a pessoa morreu dessa maneira? Tão jovem, tão novo, tão nova. Deus recolheu antes que viesse o mal. Na época da pandemia, eu fui no cemitério várias vezes no Rio de Janeiro. Todo mundo lá, eu já falei isso aqui, todo mundo lá me conhecia. Oi bispo, vem me enterrar mais um, vim. Você vai enterrar mais um, vim. Um dia eu estava saindo do cemitério pensando, poxa Deus, tanta gente não quer nada com o Senhor aí, não morre, e as pessoas que estão na igreja firme morreram. Aí Deus falou, essas podem morrer, o problema são as outras morrerem. Se as outras morrerem, quem vai ganhar é o diabo. Essas quem ganha sou eu. Aí eu falei, desculpe Senhor, deixa eu trabalhar. Tem que trabalhar mais, né? Para ganhar almas. Sua vida. Você veio a esse mundo. Deus te deu inteligência para você pensar. Será que dá para pensar na eternidade? Ou fica preso só aqui? Aqui vai acabar, hein? Deus pode nos chamar para a eternidade a qualquer momento. E se Deus te chamar para a eternidade hoje? Ah, bispo, vira essa boca para lá. Ah, não gosto dessas coisas não. É bom que você goste, porque logo logo nós vamos chegar lá. Logo logo nós vamos chegar lá. Só tem um tipo de pessoa que não tem medo da morte: quem já morreu para esse mundo. Já morreu mesmo. Não quer nada com esse mundo, já pode oferecer o que for, ela não quer mais nada. Já morreu para o mundo, já nasceu para Deus, já se entregou para Jesus. Está tranquilo. Tranquilo. Tranquila, tranquilo. Você já está assim. Você está em paz. Em relação à eternidade, você tem certeza da sua salvação. Na frente da sua cadeira tem a Santa Ceia. Pegue a Santa Ceia. Claro, se você quer realmente uma vida com Deus, eu quero, bispo. Quero a minha salvação, eu quero me limpar, me lavar. Ô bispo, eu não quero nada com Deus. Não toque na Santa Ceia. É melhor para você. Não deveria fazer isso. Rejeitar tão grande salvação. Oportunidade que Deus está te dando. E eu penso, pode ser a sua última. Mas talvez você queira pecar mais um pouco. Está se achando novo para se decidir. Que pena. Mas se você quiser se entregar hoje, sai do seu lugar agora. Vem aqui diante do altar. Só quem não se entregou. Não venha porque os outros estão vindo. Eu não me entreguei como deveria, bispo. Ainda tem parte de mim que eu quero entregar. Eu não me entreguei por inteiro, não. Eu
já melhorei muito, bispo, mas eu preciso me entregar mais. Eu preciso ir mais fundo com Deus. Chegando aqui, feche os seus olhos, eleve seus pensamentos a Deus. Tudo o que eu queria era falar contigo. 26, versículo 1. Já achou? Primeiro livro da Bíblia, né? Gênesis 26, versículo 1. Eu tenho uma coisa muito forte para falar para vocês. Essa palavra aqui nos ensina muito, muito. Gênesis 26, versículo 1. Levante aí a sua Bíblia. Em nome de Jesus, meu Deus, chegou o momento do teu povo se calar para te ouvir. Tenha misericórdia de todos nós e fala conosco. Usa a minha boca, não porque sou eu, porque se eu não estivesse aqui, sou eu usar a boca de outro. Então eu coloco minha boca, minha mente, meu coração, tudo à tua disposição. Que eu fale aquilo que o Senhor quer que eles ouçam, que eles precisam ouvir, mas que eu não fale o que não é para ser falado. Que todos entendam, meu Pai, e assim eles possam colocar em prática a tua direção. Que essa palavra nos ensine, nos oriente e nos confronte se for preciso, mas que essa palavra seja acimentada no coração dessa gente, ela não se perca, mas dê muitos frutos para a tua glória. E se você crê que Deus vai falar contigo, diga amém. Graças a Deus. Gênesis 26, 1. Vamos aprender hoje com Isaac. Diz assim, vamos ler primeiro do 1 ao 6. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei à tua descendência todas estas terras, e por meio dela serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaac aonde? Em Gerar. Olha para mim, por favor, deixa a Bíblia aberta. Isaac estava num momento difícil, porque veio a fome naquele lugar. É difícil quando você perde o emprego, quando você perde uma venda, quando você perde uma comissão grande. É difícil quando você vê coisas escapando das suas mãos, quando a coisa não acontece do jeito que você espera. Não é fácil. Isaac estava enfrentando um momento crítico, veio fome na terra, mas Deus falou com ele. Na cabeça dele veio logo o pensamento: eu vou fugir para o Egito. Cuidado com os pensamentos que vêm nos momentos difíceis, porque nos momentos difíceis passam muitas coisas na nossa cabeça, e se você não é uma pessoa que consulta Deus, você faz coisas que pensa que vai dar certo e acaba dando errado, porque não foi a direção de Deus. Aprenda nos momentos difíceis
falar com Deus, ouvir a voz de Deus, seguir a direção de Deus. Ele pensou logo em fugir, e Deus disse: fique aqui, eu vou te abençoar nesse lugar. Quando você tem esse entendimento espiritual, você pode ter muitas ideias, mas você segue a direção de Deus. Você pode ouvir muitas vozes falando, aqui tem importância de Deus para você. Isso faz a diferença. Assim ele ficou em Gerar. Deus falou com ele, e tudo que Deus promete, ele cumpre. Ele não falha, ele não erra, ele não muda. Agora vamos continuar. Saiba que vem lutas, tá? Saiba que mesmo em aliança com Deus, mesmo obedecendo a Deus, nós enfrentamos lutas. Veio a fome, problemas vêm, mas nós vencemos em nome de Jesus. Agora vamos ler o 7. Diz assim: e perguntando-lhe os homens daquele lugar acerca de sua mulher, disse: é minha irmã, porque temia dizer: é minha mulher, para que porventura, dizia ele, não me matem os homens daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. E chamou Abimeleque a Isaque e disse: eis que na verdade é tua mulher. Como pois disseste: é minha irmã? E disse-lhe Isaque: porque eu dizia, para que eu porventura não morra por causa dela. E disse Abimeleque: que é isto que nos fizeste? Facilmente se teria deitado algum deste povo com a tua mulher, e tu terias trazido sobre nós o quê? Um delito. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: qualquer que tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. Olha para mim, por favor. Pensa. Bateu o medo. Isaque ficou pensando: se eu falar que ela é minha esposa, vão acabar me matando. Ela é muito bonita, vai acabar me prejudicando. Ele errou. Cuidado com os momentos que o medo bate. Você não precisa mentir, você não precisa ficar com medo. Você tem que pedir para Deus eliminar seus medos. O mal gosta que no momento do medo a gente ceda, fale besteira, minta, queira resolver o problema do nosso jeito. Aqui mostra a humanidade de Isaque. Nós também erramos, todos nós erramos. Eu nunca conheci uma pessoa que nunca errou. Nós erramos, aprendemos com os erros dos outros, aprendemos também com os nossos erros, mas aprenda a ter cuidado com os momentos de pressão, cuidado com os momentos que o medo bate. Eu atendi um senhor que ele foi entrando na mão de outros agiotas, porque ele devia uma agiota, e porque não teve dinheiro para pagar naquele dia, apareceu um outro agiota oferecendo dinheiro a ele, e ele foi para a mão do segundo, e aí não parou mais, e outro, e outro, e outro, e outro, e foi se afundando, até que um dia ele tomou uma atitude de fé, e ele foi saindo da mão de um por um. Cuidado com as atitudes que você toma no momento de medo, de pressão. Consulte Deus. Tem coisas que parece que é uma solução, que parece que é uma saída, mas pode ser uma cilada para você se atolar lá na frente. Use a fé com inteligência. Agora vamos ao versículo 12. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque ele plantava bem, porque a terra era boa. O que diz aí?
porque o Senhor o abençoava. Olha para mim agora, tinha a Bíblia aberta e olhe para mim. Isaac estava num momento difícil, todo mundo estava fugindo para o Egito, mas ele ouviu a voz de Deus. Se você é uma pessoa de Deus, você vai ver muita gente pensando em suicídio, muita gente se entregando, caindo em depressão, recorrendo para os vícios, mas com você não vai ser assim. Ele viu muita gente indo embora, mas ele ficou porque Deus mandou ele ficar. E quando você obedece o que Deus manda, você vence. Aquele ano era um ano muito difícil, mas Deus abençoou ele. Esse ano de 2025 pode ter começado muito difícil, pode estar muito difícil para você até aqui, não importa. Se você crer, Deus vai abençoar. Quem abençoou Isaac foi quem? Foi Deus. E você tem que ir para a luta sim. Você tem que acordar de manhã e ir para o seu trabalho, para a sua guerra, dizendo: Deus vai abençoar. Não é reclamando, lamentando: poxa, não vendo nada, está cada dia mais difícil, está tão fraco o movimento. Você tem que ir para a sua luta dizendo o quê? Não ouvi. Diga: Deus vai abençoar. Você crê que esse ano Deus vai te abençoar? Você crê que esse ano Deus tem muitas coisas para você? Se você é uma pessoa de fé, pode ter começado mal, diga: vai terminar bem. Diga: Deus vai abençoar 2025. Se você crê, pode estar sendo o ano mais difícil para você, mas quando você crê que Deus vai abençoar, então você não quer saber o que está acontecendo com os concorrentes, você não quer saber quem está se queixando do mercado, do ramo que você trabalha. Você vai vender, você vai conseguir, você vai ter vitórias, porque é Deus que vai te abençoar. Diga: Deus vai me abençoar esse ano. Entendeu? Ele venceu naquela terra difícil, porque da experiência dele? Não, porque Deus abençoou. Claro, ele semeou, ele teve fé, ele obedeceu. Você persevera, você obedece, você faz sua parte, mas você muda de vida porque Deus abençoa. Agora aqui surge uma coisa, vamos lá, versículo 13, diz assim, quem chegou agora, Gênesis 26, 13: engrandeceu-se o homem e enriquecendo-se, até que se tornou muito poderoso, e tinha possessão de ovelhas, e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus, o quê? Não ouvi, fala mais alto, o invejavam. Olha para mim, por favor, escute isso, por favor, não olhe para a Bíblia, não, olha aqui para mim. Sempre vai existir invejosos. Tem uns que você nem sabe, porque disfarçam, são atores. Tem outros que você já desconfia mais um pouco, dão indiretas, daqui a pouco começam a dar diretas, a coisa começa a ficar gritante. Você percebe no olhar, você sabe que falam pelas costas de você, você sabe que não aceita o seu sucesso, porque não conhece a sua história. Só você sabe como foi difícil para você começar, como foi difícil para você se formar. Só você sabe as lutas que você enfrentou, noites que você ficou sem dormir, madrugadas que você trabalhou, momentos da sua vida que você nem se alimentava direito. Há quem trabalha aqui desde criança, há quem sempre foi uma luta para ela, mas graças a Deus por isso, por causa das suas lutas, hoje você é forte. O diabo quer filhos fortes, Deus quer filhos fortes. Se você é uma pessoa de Deus, você é forte, e você não reclama pelas coisas que você passou, porque as coisas que você já venceu, só te dá hoje mais estrutura para você enfrentar suas lutas. Mas inveja sempre vai ter. Agora, uma coisa que eu não entendo e eu não aceito, é uma pessoa de fé ter medo da inveja. Ela pode existir, declarada ou escondida, mas o seu Deus é maior.
ela pode existir, mas Deus não deixa a inveja prevalecer na sua vida. Quem é de Deus não tem medo de inveja. Deus não gosta quando você é uma pessoa que se diz de Deus, se diz de fé, e qualquer coisa errada que acontece com você, deve ser inveja, deve ser inveja. Quer dizer que a inveja é mais forte do que a sua oração, mais forte do que o teu Deus, mais forte do que a tua fé, mais forte do que a palavra de Deus. Não, não é. O problema é que você enxerga a inveja e você dá poder para ela. Mas poder tem um seu Deus, que é maior do que a inveja. Diga: a inveja não vai me derrubar. Sempre vai existir. Tiver inveja do Senhor Jesus, tiver inveja de Isaac, você acha que ninguém vai ter inveja de você? Agora eu vou te ensinar uma coisa. Vamos lá, parei aonde? 15, falta 200 versículos. Tá? Tem que ler a Bíblia, né? E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus faziam o quê? Entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais, guarde esse nome, Abimeleque, tá? Porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque partiu dali e fez o seu acampamento no vale de Gerar e habitou lá. Olha para mim, por favor. Esse Abimeleque expulsou Isaque da terra. Expulsou. Todos os poços que Abraão cavou, os inimigos entulharam. E ele chegou para Isaque e falou assim: ó, sai daqui, vai embora. Aprenda uma coisa: lidar com pessoas malignas, você só pode vencer com fé. Se você for uma pessoa sentimental, você fica magoadinho, magoadinha, você fica querendo entender como é que pode uma criatura dessa falar de mim, como é que pode uma pessoa dessa que eu ajudei tanto, onde é que entra na minha cabeça uma pessoa dessa querer tanto o meu mal? Sabe por que ela quer seu mal? Porque ela está cheia de mal dentro dela. E se você for uma pessoa sentimental, você derrete, você desanima, você se entrega, você deixa essas pessoas matarem seus sonhos, você deixa essas pessoas pararem você começa a se sentir injustiçado, você começa a ficar querendo comiseração, e você vai afundando. Você quer lidar com pessoas malignas? Na fé. O que elas falam, o que elas fazem, entra no ouvido, sai pelo outro. Eu vou seguir em frente. Eu não vou deixar nada entrar no meu coração. Você sabe que quer o seu mal. Você sabe, você percebe que são pessoas que têm olhares pesados, que têm palavras de morte. E se você for fraquinho, fraquinha, sentimental, você se afunda. Eles se uniram contra Isaque. Podem se unir todos contra você. Digo, meu Deus é maior. Quando você é uma pessoa de Deus, você não tem medo dos que se unem contra você, porque pode se unir todos, seu Deus é maior. Pode se unir todos os seus concorrentes, pode se unir familiares, pode se unir inimigos, não importa, seu Deus é maior. Bispo, mas estão falando por trás, estão me dizendo, quer dizer que seu Deus não te guarda por trás e por diante, seu Deus está só na sua frente. Isso é? Bispo, mas são pessoas malignas, só precisa ver. Você vai ver o que aconteceu no final da história de Isaque. Deus honra quem é dele. Deus honra. Deus é maior do que qualquer maldade. Você não tem que ter medo de inveja nenhuma. Pode derrubar os outros, mas você que é de Deus não. Agora, vamos ver o que aconteceu aqui. Mandaram Isaque saiu, foi para onde? Para o vale de Gerar. Versículo 18. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e
que os filisteus entulharam, depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali o quê? Um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço o quê? Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Sitna. E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote, e disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. Depois subiu dali a Berseba. Olha para mim, por favor. Naquele momento que Abimeleque expulsou Isaque, ele foi para um vale, ele foi para um lugar difícil. É difícil quando começa o deserto, é difícil no meio do deserto, é difícil no final do deserto, das provas, das lutas, mas quando você permanece na fé, o final é muito bonito. É muito bonito dar testemunho, mas é muito difícil passar pelas lutas até chegar no testemunho. É muito bonito contar vitórias, mas é muito difícil passar pelos momentos que todo mundo está com medo e você está com coragem. Todo mundo está parando e você está avançando. Todo mundo está criticando e você está deixando zombarem, criticarem, e você está indo em frente. É muito difícil, mas no final Deus honra. Deus sabia que Isaque estava ali porque Deus falou. Você está pensando que seu Deus não vê? Que você vem aqui, ouve a voz dele e coloca em prática? Você acha que ele não está vendo você na sua luta, na sua guerra, na sua dificuldade, de repente sem ver nada de bom acontecer? Mas Deus está vendo que você está confiando na palavra dele. Ele cavou um poço, taparam o poço. Ele cavou outro poço, taparam o poço. Ele cavou outro poço, até que deixaram. Aprenda, quem é de Deus não fica traumatizado. Podem ter fechado uma porta, podem ter te expulsado, podem ter te humilhado, podem ter te envergonhado, podem ter te atrapalhado, mas você segue em frente e Deus continua com você. Você não fica traumatizado: não vou mais mexer com isso, não vou, mas não vou não, porque por causa daquilo, porque aconteceu aquilo outro. Não. Agora é que eu vou. Se você é uma pessoa de fé, quanto mais inveja, quanto mais duvidam, quanto mais vem contra você, aí é que você se anima e você vai em frente e você vence. Tapava um, ele abria outro. Tapava um, ele abria outro. Fechou uma porta, diga: Deus abre outras. Se você perdeu qualquer coisa por causa de inveja, por causa da maldade de alguém, fique em paz, porque Deus tem coisas melhores para você. É assim que nós vivemos, não é olhando para trás, não é ficando magoado, culpando A, B ou C. Tem gente que é toda azeda com algumas pessoas, tem gente que você não pode falar com ela o nome de algumas pessoas. Acabou o dia, você perde a amizade dela, não fale o nome de fulano na minha frente. São questões que você deveria ter resolvido lá atrás, para Deus estar te abençoando hoje. Mas você fica com sua mágoa, você fica com seu ressentimento, guardando besteira dentro de você. Quem se prejudica é você, tá? Quem gosta de sujeira é o diabo, e faz você ser fraco por causa dos seus sentimentos. Aí ele diz assim para terminar, aqui é muito legal: e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de quem? De Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão meu servo. Então edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. Lembra do nome que eu pedi para você guardar? Qual foi o nome? Olha ele aparecendo aqui.
26. E Abimeleque veio a ele de Gerar com seu amigo, e ficou príncipe do seu, e disse-lhes Isaque: por que vieste a mim? Pois que vós me odiais e me repeliste de vós. Olha para mim, por favor, escute isso. Tem gente que quando você vê se aproximar de você, você fica com o pé atrás. Sim ou não? Seja da família, seja do trabalho, seja da sua escola, do seu prédio, do seu condomínio. Tem gente que quando se aproxima, você já fica desconfiado, porque você sabe que não gosta de você, você sabe que quer o seu mal, que já tentou contra você, mas Deus te guardou. Tentou te fazer mal, Deus transformou em bem. Tentou te enlouquecer e Deus te deu paz, porque Deus é contigo. Diga: Deus é comigo. Quando Isaque viu Abimeleque vindo com aqueles homens, Isaque falou: o que vocês querem aqui? Vocês não gostam de mim? Já viu aquela pessoa direta, que não fica dando volta? O que você está fazendo aqui? Vocês me expulsaram, me expeliram. Qual o motivo de vocês estarem aqui agora? Vamos ver o que aconteceu. Diz assim, versículo 28, Gênesis 26, 28. E eles disseram: havemos visto, na verdade, que o Senhor... Tem gente que vai ver que Deus é com você, não para sua glória, tá? Murcha a bolinha, para Deus ser glorificado. Não é para estufar o peitinho e ficar assim, ó, não, porque eu sou isso, eu sou... Não, isso não é nada não. Deus quer tudo e está com a gente. Aí diz assim, que o Senhor é contigo. Por isso dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos o quê? Aliança contigo, que não vos faças mal, como nós te não temos tocado, e como te fizemos somente o quê? E te deixamos ir em paz. Agora tu és o quê? Bendito do Senhor. Então lhes fez o quê? Fala alto, gente. Um banquete, e comeram e beberam, e levantaram-se de madrugada e juraram um ao outro. Depois os despediu Isaque, e despediram-se dele o quê? Em paz. Olha que bacana. Surge aqui Abimeleque com mais esses dois homens. Isaque pergunta: vem cá, o que vocês querem aqui? Estranho vocês aqui, vocês nunca quiseram o meu bem. Eles falam: não, eu vejo que Deus é com vocês, com você. Nós queremos fazer uma aliança com você. Aliança? Não queriam nem dar água para mim. Aí falaram assim: nós nunca te fizemos mal. Tem gente que convive com você e sabe que já te fez mal. Ela fala que não te fez mal, mas a consciência sabe que ela te fez mal. Só que o mal que ela fez, o teu Deus transformou em bem. Mas que fez, e graças a Deus que você não guardou. Tem gente, se estivesse no lugar de Isaque, ia falar tanto desaforo, ia falar tanta besteira. Tem gente que é doido para poder falar besteira para fulano, para Beltrano. Vou jogar na cara de Beltrano, de fulano. Você não vai jogar na cara, porque Deus não vai te abençoar com o coração sujo. Deus vai te abençoar quando você tiver condições de abençoar quem te fez mal. Porque Isaque fez um banquete: vem cá, vamos comer aqui. Vocês negaram uma água, mas Deus me abençoou tanto que eu tenho um banquete para você. Eu tenho um banquete para vocês. Aquilo que vocês pensaram que ia faltar para mim, meu Deus supriu. Está sobrando. Diga: vai sobrar. Diga: eu vou abençoar quem me fez mal. Aí eles comeram. Depois que comeram, eles reconheceram:
que Deus era com Isaac. Tentaram, foram malignos, mas Deus é muito grande. E foi naquele ano que Deus abençoou Isaac. Que Deus te ajude muito esse ano. Que em nome de Jesus seja o ano de você dar testemunho e glorificar o nome de Deus. Agora eu vou te falar uma coisa: se você for fraco, esqueça coisas grandes. Se você não aguentar a inveja, a pressão, a dificuldade, um momento difícil, esqueça que você nunca vai dar testemunhos grandes. Você pode dar testemunhos pequenos, mas grandes não, porque você não aguenta a sua luta. Você não aguenta pressão, momentos difíceis. Você não aguenta quando as pessoas olham para você com maus olhos, quando as pessoas começam a achar que você é uma coisa que você não é. Você deixa muito isso mexer com você. Mas quando você é uma pessoa de Deus, pode falar de você pelas costas, pode falar na frente, pode se juntar todo mundo, o teu Deus arrebenta e sempre te ajuda. Diga: Ele vai me ajudar esse ano. Fique em pé, diga: Ele vai me ajudar esse ano. Você crê nisso? Eu vou orar agora. Eu vou orar. Deus vira o jogo, tá? Deus vira o jogo. Expulsaram Isaac. Foi lá para o vale de Gerar, gemeu. Mas Deus honrou. Deus honrou aquele ano, o anozinho de luta, mas terminou com vitórias. Daqui a pouco ele jogava uma semente e vinham quantas? 100. E jogava semente e vinha 100. Daqui a pouco você vai ver você plantando e vindo muito, você trabalhando e vindo muito, porque Deus é grande. Vou falar uma coisa para você, posso? Olha aqui, ó. O que eu vou falar agora não conte para ninguém não, tá? O diabo é louco para ver você falar assim, ó: não está adiantando eu orar? Não está adiantando esse negócio de aliança, vou fazer mais aliança não. Já viu aquele casal que briga e qualquer coisa pega aliança? Eu não quero mais casamento não. O diabo é louco para ver você falar besteira. Não está adiantando nada. Eu faço jejum, não adianta, eu oro, não adianta, eu faço tudo que eles falam, não adianta. Ele é louco para sair isso da sua boca. Ele só odeia quando você fala: Deus vai me abençoar. Esse ano Deus vai me abençoar. Eu não sei como, eu não sei de onde vai vir, mas daqui a pouco vai resolver tudo, porque Deus vai me ajudar. Eu não sei se você tem dado alegria ao diabo com palavras de morte, de derrotas, ou se você tem dado alegria a Deus com a postura de fé. Porque pode estar tudo contra, você só tem Deus do seu lado, mas Ele é suficiente para te abençoar, para te dar força, para te guardar. Pode vir ataque de um lado, do outro, lá de